Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mais Saúde e Vida comigo, Dr. Kandal. Hoje com o tema microbiota intestinal. Você sabe o que é microbiota intestinal? Qual é a sua importância para a nossa saúde? Pois bem, hoje saberemos mais um pouco sobre este tema, um tema muito relevante, muito importante e você vai gostar. Roda a vinheta aí, produção. Estamos de volta com o tema de hoje, falando sobre microbiota intestinal. Vamos falar sobre esse tema sensacional, qual é a sua importância da microbiota intestinal na nossa saúde. E eu quero agradecer aqui aos internautas que nos seguem nas redes sociais. Faço um convite para você, se ainda não está nos seguindo, nos siga nas redes sociais, porque você é o nosso termômetro. E quando você compartilha os nossos vídeos, outras pessoas são beneficiadas com esses temas sensacionais que nós estamos aqui falando de saúde. Estamos falando para você temas relevantes sobre saúde e hoje falando sobre microbiota intestinal. E sobre microbiota intestinal, nós precisamos primeiro falar o que é intestino. Então, intestino é a parte abaixo do nosso estômago. Dentro da gente, existe o intestino. Você se lembra quando você era criança ou até mesmo depois de marmanjo, você tinha problemas com verminoses, com lombrigas, com giardíase? Você se lembra disso? Sabe onde que esses parasitas se instalam, onde eles moram? Predominantemente no intestino. E ali no intestino existem bactérias, isso mesmo, bactérias amigas do nosso corpo. Diga-se de passagem que nós temos cerca de 10 vezes mais micro-organismos, ou seja, bactérias do bem, vivendo em nosso intestino do que nós temos de células no nosso corpo. Então, e a Organização Mundial da Saúde, ela revelou, ela incluiu a microbiota intestinal como um novo órgão. Eu tenho falado que o nosso corpo ele foi loteado, entregue para um especialista cada parte do nosso corpo. Raramente você vai ver um especialista cuidando de intestino, e muito menos de microbiota intestinal. Pode até alguém cuidar de intestino, mas de microbiota intestinal você já viu algum profissional nessa área? Pois bem, nós estamos aqui para falar da microbiota intestinal porque ela faz toda a diferença na nossa vida. Dentro do nosso intestino moram as bactérias. E o que elas fazem dentro do nosso intestino? Ora, elas fazem muita coisa. Uma das coisas, elas pegam as proteínas, elas fazem a digestão das proteínas, elas fazem a digestão dos açúcares e elas ficam ali produzindo algumas enzimas, enfim. Então, os micro-organismos que vivem em nosso intestino, eles fazem parte de um processo. Processo esses que eles pegam, esses micro-organismos, eles pegam as macromoléculas e transformam essas macromoléculas em micromoléculas. Um exemplo delas são as proteínas. As proteínas que a gente ingere, elas precisam ser quebradas. Quebradas em quê? Quebradas em aminoácidos para que o nosso organismo possa absorver essas moléculas menores, chamados de micromoléculas. As bactérias dos nossos intestinos, elas fazem esse trabalho, transformando macromoléculas em micromoléculas. Existem milhares de outras atividades, da microbiota intestinal. Agora, como que a gente sabe se nossa microbiota intestinal ela está ou não funcionando, se ela está saudável ou não? Olha,
É através do intestino que as doenças aparecem. Sim, através do intestino que as doenças aparecem. E é através do intestino também que as doenças desaparecem. Portanto, a importância da gente dar atenção especial para a microbiota intestinal, porque são elas que estão ali nos defendendo e nos ajudando, fazendo um trabalho chamado de comensalismo. Elas estão ali vivendo amigavelmente no nosso intestino, trabalhando para o nosso bem. Vejam que na microbiota intestinal é que a gente consegue, proteger que proteínas vai para a nossa corrente sanguínea, porque uma vez uma macromolécula, uma molécula de proteína, se for para a nossa corrente sanguínea, o que acontece? O nosso sistema imunológico vai entrar em ação. E quando eles entram em ação, eles começam a lutar. Dentro do sangue existem imunoglobulinas, que também são proteínas, só que estão ali na nossa corrente sanguínea, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Eles estão ali para nos proteger. E quando uma molécula estranha aparece na corrente sanguínea, o sistema imunológico vai atacar, essa molécula estranha. Então, muitas das vezes são a microbiota intestinal que nos protege, não deixando com que essas macromoléculas entram na corrente sanguínea. O mundo moderno nos obriga a realizar várias atividades ao mesmo tempo. A correria do dia a dia, cobranças no trabalho, refeições rápidas, trânsito e a necessidade de estar sempre conectado não são tarefas fáceis. Além disso, é natural que, com o passar dos anos, nosso corpo passe por mudanças físicas, metabólicas e imunológicas. Essas realidades geram um impacto muito grande no ritmo biológico do nosso corpo, o que pode levar ao desenvolvimento de uma série de distúrbios, dentre eles o intestinal. O distúrbio das funções intestinais altera a diversidade da microbiota, facilitando o desenvolvimento de bactérias oportunistas e provocando estragos maiores, como desconforto intestinal, constipação e diarreia. Um dos fatores que estão diretamente ligados à microbiota são os hábitos saudáveis. Portanto, adote uma alimentação saudável, incluindo leite fermentado Yakult 40 e Yakult 40 Light, que tem este nome por possuírem 40 bilhões do probiótico Lactobacillus casei shirota em cada frasco, que contribuem com o equilíbrio da sua microbiota intestinal. Talvez a vida moderna não seja o problema propriamente dito, mas sim a forma com que escolhemos passar por ela. Cuidar bem de nossa microbiota é cuidar da nossa saúde. Agora vamos para o quadro Mito ou Verdade? As bactérias, elas fazem mal para a saúde? Mito ou verdade? Olha, as bactérias têm aquelas maléficas para a saúde, portanto, você já deva ter tomado algum antibiótico. Pois é, antibióticos são medicamentos que matam bactérias. Mas as bactérias que os medicamentos matam não são só bactérias ruins, matam também as bactérias boas. Então nós temos bactérias ruins que causam doenças e temos no nosso organismo as bactérias amigas que vivem na microbiota intestinal. Assim sendo, essas bactérias elas não podem, sofrer ataque de antibiótico, porque os antibióticos eles matam as boas, mas matam também as ruins. Então existem bactérias sim que fazem mal para a saúde, mas na grande maioria as nossas bactérias que vivem no nosso intestino, ali participando da microbiota intestinal, elas fazem bem para a nossa saúde. Você pode estar se perguntando, o que eu preciso, o que me interessa saber sobre microbiota intestinal? É aí que você precisa saber. É através do intestino que as doenças aparecem e as doenças desaparecem. Por isso, é bom você saber, é importante você saber sobre a microbiota intestinal. Você quer saber se sua microbiota intestinal está funcionando corretamente ou não? Então vamos lá.
Se você tem alguma doença de pele, de rim, de pâncreas, de diabetes, má circulação, problemas de, enfim, diversas doenças que você pode ter adquirido, fique sabendo, ela pode ter surgido ali na microbiota intestinal, no intestino, porque a sua microbiota intestinal estava funcionando de forma errada, funcionando de forma desequilibrada, chamada de disbiose. Então, a microbiota intestinal, se você quer saber, eu não tenho doença, então isso significa que a minha microbiota intestinal está legal? Não, nem sempre. Então vamos lá, não é brincadeira, é sério. Quando você for ao banheiro, que você fazer a sua higienização com o papel higiênico, que você olhar o papel higiênico e ele sair borrado, significa que a sua microbiota intestinal está em desequilíbrio. Vejam que os cães, eles não fazem higiene e eles, quando defecam, o ânus dos animais, eles ficam limpos. Por que que eles podem ficar limpo e nós temos que ficar sujo? É bem verdade, porque está havendo um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. Então, para que a microbiota intestinal esteja equilibrada, primeiramente, você não pode ter nenhuma doença. Ou seja, você não pode ter nenhum problema de diabetes, de rins, de fígado, má circulação. Se tiver, você pode estar sim com a sua microbiota intestinal comprometida. Segundo, eu não tenho doença. Passa o papel higiênico quando você for ao banheiro. Se sair papel higiênico borrado de fezes, é porque a sua microbiota intestinal está deficiente. Então você precisa corrigir a sua microbiota intestinal. Agora, como que eu corrijo a minha microbiota intestinal? Primeiramente, você vai retirar os alimentos que prejudicam a sua microbiota intestinal. É verdade. Você sabia que tem até alimentos que favorecem a sua microbiota intestinal para que ela cresça? Então, vou te falar que alimentos são esses. Você pode se alimentar de mandioca cozida, sim, um aipim, aquele aipim saboroso. E você pode também consumir batata doce cozida. Isso mesmo. Esses alimentos, eles têm nutrientes que alimentam as bactérias. Esses alimentos são chamados de pré-bióticos. Isso mesmo, pré-bióticos. São as inulinas, oligofrutoses, contidas na batata doce, contidas também na mandioca. Quando você cozinha um aipim, que come a fécula da mandioca, que muitos dizem aí que é o amido da mandioca, não é amido, tecnicamente falando, é a fécula da mandioca. Aquilo ali é rico em nutrientes, chamado de nutrientes pré-bióticos. Agora, você pode também usar probióticos. E o que são probióticos? Probióticos são o conjunto das bactérias quando você ingere. Quer um exemplo? Quando você toma aquele leite fermentado, que está escrito lá, tem até uma marca famosa que eu já vou falar o nome para você. Quando você lê assim, ó, no rótulo, lactobacillus vivos. É verdade, tem um leite fermentado que está escrito lactobacillus vivos. Aquilo ali é um probiótico. Você pode ingerir, que é ótimo para a saúde. No mercado, uma marca muito conhecida é o Yakult. Você conhece o Yakult? Então, o Yakult é um probiótico. Agora, e quando junta as bactérias do estômago com a comida, como que dá o nome disso? Pré-biótico mais probiótico. São os simbióticos. Os simbióticos são a união do alimento da bactéria mais as bactérias. E essas bactérias devem estar bem alimentadas para que a nossa saúde esteja firme, forte, inabalável e que a gente não sofra desses males terríveis aí das doenças. Eu quero apresentar para vocês hoje um produto. O produto é o Sene da empresa Saúde Vida. Está aqui o telefone aqui, ó. Você pode ligar para lá e pedir o que esse produto vai te ajudar. Vai ajudar a limpar, vai ajudar a você jogar para fora tudo que estava ali armazenado. Diga-se de passagem que a gente chega a ter 10 quilos
de fezes armazenado dentro do nosso aparelho digestivo. Desde aqui do estômago até o reto, né? Aquele intestino delgado, intestino grosso, enfim. Esse produto vai ajudar a limpar o seu intestino, jogando para fora as fezes que há anos estão ali acumuladas, né? Então você pode fazer o pedido aqui, o telefone que está aqui embaixo, nós vamos ter o prazer de levar na sua casa esse produto. Então, pessoal, hoje nós falamos de microbiota intestinal e no próximo programa nós falaremos sobre circulação. Então, pessoal, um abraço, fique com Deus e até a próxima.